O convite hoje até foi interessante, foi de uma forma inusitada. Eu mandei uma mensagem para a irmã que ia trazer a palavra, eu perguntei se ela precisava de ajuda, pois a Deus convidará. Ela falou, não estou muito bem, e que era para mim ficar no azeite. Eu falei, amém. Só que eu não sabia a palavra. Para ser bem sincero, sabe quando você fala aquele amém, tomara que tenha algum outro corajoso, Deus abre o céu para outras pessoas. Quando eu estou falando, foi chegando, não, vai ser você mesmo. Eu falei, aleluia. O Senhor vai ser conosco mais uma vez. O teu Santo Espírito vai nos visitar, o meu coração, o seu coração vai ser tocado. E o Senhor, para falar sobre a palavra, trouxe um personagem muito querido da palavra do Senhor, que é José. Davi deixa Deus te usar com autoridade, com unção, com a harpa na mão do rei Davi, que o teclado seja nas tuas mãos nessa noite. Convido aqueles que trouxeram a palavra do Senhor, é no livro de Gênesis, vamos ler o capítulo 37, a partir do versículo de número 2. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 2, iremos ler do 2 ao 11. Após a leitura, vocês podem sentar, glorificando e exaltando o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 2 e 11. Deus maravilhoso, aleluia. Deus é bendito. Quem encontrou diz amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Essas são gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estavam esses jovens com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso aborreceu ainda mais e disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam matando molhos no meio do campo, e eis que no meu sonho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverá reinar sobre nós. Tu deveras ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos as suas palavras, e disse: sonhou ainda outro sonho, contou essas palavras, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teu irmão a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando ao Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Sara o meu coração. Sara o meu coração. Essa mensagem não é somente para hoje, mas vai percorrer durante alguns tempos a sua vida. Porque ela vai falar um pouquinho sobre traidores e quem foi traído. Obviamente é difícil demais falarmos de José e não pensarmos em sentimento, não pensarmos em família, não pensarmos em pessoas próximas a nós. Então sim, vai falar de família também. É difícil falar de José e também não lembrar que o Senhor o visitou e falou a ele através de sonhos, tendo apenas 17 anos de idade. Isso também me faz entender que o Senhor continua falando com jovens na nossa geração. Que o Senhor continua visitando na madrugada os homens e mulheres, onde tarde, no momento que for, que esteja com o seu ouvido ou sem a voz dele. Então sim, vamos falar da sensibilidade à voz do Espírito Santo. Também vamos falar daquelas pessoas que estão perto, mas que vivem falando mal de você, que têm inveja de você, e que também não conseguem compreender aquilo que Deus te deu e prefere dizer que Deus não é contigo, por não ser capaz de entender aquilo que você carrega. Então sim, vamos falar de algumas pessoas que vão ser perseguidas. E obviamente, o mais importante de tudo, vamos falar do perdão. Vamos falar do poder e da essência que tem o perdão. E isso que
amai uns aos outros, assim como eu também vos amei. E qual um dos exemplos que o Senhor Jesus nos amou? Me perdoando e te perdoando. A Bíblia diz em Colossenses que a cédula que era contra nós, Ele rasgou, Ele quitou, Ele pagou o preço, tomou sobre si a minha culpa e a sua culpa, e disse ainda mais: vinde benditos para meu Pai, para a morada que eu tenho preparado. Então sim, vamos falar sobre o perdão e principalmente da companhia do Espírito Santo, do Senhor, que esteve com Ele em todos os momentos de sua vida. Vamos à história. A Bíblia diz que José, com seus 17 anos, o filho mais novo, todo mundo que tem o irmão mais novo sabe como ele é querido da família. Todo mundo sabe que o filho mais novo é a alegria do pai e as famílias. Me falta talvez força, um pouco de coragem para poder repreendê-lo, para poder chamar a sua atenção e falar: puxa, minha filha. Enquanto os mais velhos geralmente são só os cobaias. A gente cobre o estresse da mãe, o estresse do pai, a gente que leva as primeiras surras, as primeiras burdoadas, e quando vem o próximo filho, a primeira coisa que o pai fala: eu vou fazer algo diferente com esse filho do que eu fiz com o meu primeiro. É natural que isso aconteça. Infelizmente ou felizmente, por algum motivo, o pai e a mãe vai se afrouxando a rédeas e vai ficando um pouco mais tranquilo. E como todo filho mais novo também, ele é sempre observador, ele sempre observa os irmãos mais velhos. E se levarmos para a nossa igreja, também podemos dizer que há novos convertidos, quando ele vem, olha para os irmãos que estão mais tempo na igreja, ele começa a reparar. E se ele olhar para você que tem talvez 5, 7, 8, 10, 15 anos na casa do Senhor, o que ele encontrará em você? Será que encontrará um exemplo de oração, um exemplo de paixão pela palavra de Deus, um exemplo de comunhão, um testemunho agradável, uma oração que chega como incensuável ao Senhor? Será que se tivermos visitantes e alguns novos convertidos, olhar para mim e para você, o que eles vão encontrar? Mas a Bíblia diz que quando José olha para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele veio do seu pai com uma má fama deles, dizendo: os meus irmãos, papai, talvez eles não seguem o costume do nosso Deus, o Deus do meu avô, do meu bisavô, é agora o seu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que assim se apresentava ao povo hebreu, era marcado por um Deus de providência, era marcado por um Deus de revelação, era marcado por um Deus que fazia chamada e falava: vinde aqui a mim. O Deus deste povo, dessa geração, era isso que Deus traz. Mas os seus irmãos não quiseram ter compromisso com a sua genealogia de forma tão marcante como que teve José. E a Bíblia diz que um dia ele estava dormindo e ele sonhou, e o Senhor veio. Talvez eu já falou com você, talvez eu já mostrou para você daqui uns anos atrás, mas você falou assim: não, isso é coisa da minha cabeça, isso é loucura, não faz sentido. Eu confesso para vocês, reconheço, as coisas que Deus promete para mim, Deus abençoe, as coisas que Deus promete para você, não pode fazer sentido, porque é sobrenatural. Aleluia. Tudo aquilo que é sobrenatural vai fugir da lógica, dos caminhos que eu e você conseguimos alcançar com nossas próprias forças. E por que mais? A caminhada com Deus é marcada por dependência do próprio Deus. O sonho que Ele te entregou, meu irmão, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas só vai acontecer se você der a mão com Ele e falar: Senhor, vamos fazer história na minha geração. Senhor, vamos fazer história no meu serviço. Senhor, vamos fazer história no meu lar. Senhor, esteja comigo. O sonho que Deus te deu também vem acompanhado de um preço, que certamente vai custar. E o de José custou um preço muito alto. José compartilhou seus sonhos, e algumas pessoas já ouviram dizer que loucura, porque ele foi contar os sonhos para os seus irmãos. Onde já se viu, José estava com a cabeça, Deus falou com ele. E aqui fica: se ele não puder contar para quem da sua família, que come na mesma mesa que ele, que talvez dormia no mesmo quarto que ele, que cresceu junto com ele, se ele não puder compartilhar os seus sonhos com seus irmãos, com quem ele vai compartilhar? Somos levados talvez por conta de maus irmãos que é igrejas, maus irmãos que é a nossa família, maus irmãos que é nos nossos lares, e guardamos tudo para nós. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: aquilo que Ele te deu, entrega. E a segunda coisa, acredita, vai se cumprir. E o sonho era tão forte que não bastou apenas uma. A Bíblia diz que o primeiro sonho, ele estava no campo, colhendo ali os seus trigos, e quando foram amarrar os feixes, haviam ali os feixes, e os seus irmãos se prostraram perante dele. Aleluia. Mas Deus ainda falava: não, para que ele saiba que isso não é da cabeça dele, eu vou entregar um outro sonho. E a Bíblia diz que naquele sonho 11 estrelas, o sol e a lua, viram uma estrela e se curvavam, e se inclinavam perante ele. Deus, diferente dos homens e mulheres, Ele não está preocupado se você é jovem, se você é adulto, se você é uma criança, se você é um senhor, se você é o maior ou o menor da casa do teu pai. Não, o que Deus procura são corações aquebrantados e contritos, e começa a administrar sobre essa vida.
E naquela casa ele encontrou um coração. E o dono dele era José. A história vai percorrendo. O ódio de seus irmãos vai crescendo. A Bíblia diz que um dia os seus irmãos faz o plano para ele. E eles disseram: vamos matar o nosso irmão. Levados talvez como Caim a querer matar o seu irmão Abel, que tinha algo para oferecer ao Senhor e eles não tinham. E foi levado por um ódio, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Talvez os seus irmãos foram levados da mesma forma. O meu irmão tem uma túnica de lindas cores e nós não temos. O meu irmão, ele é amado pelo meu pai, mas nós não somos amados pelo meu pai. Mas em momento algum da história você vê eles perguntando: por que meu pai não me ama? Por que meu pai não me deu uma túnica? Por que meu pai não me trata como José? Alguns vai dizer: porque ele amava mais Raquel do que Zilpa e Bila? Talvez sim. Ou talvez a resposta mais fácil é porque seus filhos não obedeciam ao seu pai. Seus filhos não ouviam mais o seu pai. Porque com certeza não foi com seu pai que eles aprenderam o que eles iriam fazer com José. E a Bíblia diz então que eles falaram: vamos matar este menino. Eles se organizam. Imagine 11 irmãos, ou melhor 10 irmãos, se reunindo para falar: nós vamos matar o meu irmão. Tenta imaginar essa conversa, Deus do alto do céu presenciando tudo isso. Tenta imaginar, meus irmãos, quando as pessoas se juntam para falar mal de mim, de você, ou quando você se junta com alguém para falar mal de outra pessoa e dizer: Deus não é com ela. Quantas vezes, talvez por um sentimento de inveja tomar no coração, ao começar a falar mal, criticar e com esse medo apontar, desferir golpes, palavras duras, palavras ásperas, palavras amargas. Não, mas dentro da igreja, não somente, mas principalmente dentro dos seus lares. Quantos maridos maltratam suas esposas? Quantas esposas maltratam seus maridos? Quantos mães e pais maltratam seus filhos? Quantos seus filhos não honram, não obedecem e maltratam seus pais? Alguma coisa estava acontecendo neste lar. E entrou ali uma raiz de inveja. No lar de algum entra uma raiz de amargura, uma raiz de ódio, uma inveja que é demoníaca, que leva a viver uma nação. Mas José vai viver a sua vida normal. Ele vai olhar para os seus irmãos. A Bíblia diz que Judá, o mais velho, ele fala assim para os irmãos dele: não vamos matar ele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar dentro de um buraco. Mas matar não. Eu não tenho coragem, eu não tenho culhões para fazer isso. Talvez até queria, mas me faltava a coragem necessária para fazer isso, porque todos os irmãos odiavam. E a Bíblia diz que os irmãos jogam no buraco e o Judá ele sai. Não sei o que ele foi fazer, eu sei que ele saiu dali. E a Bíblia diz que os seus irmãos ainda pensando normalmente, observando o diabo, dizendo: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E o diabo lhe propôs um negócio muito bom: vende ele. Estão passando os mercadores com mirra, com incenso, com bálsamo. Eles vão para o Egito e lá eles pegam o escravo. Vende ele. Quero aqui lembrar que eu estou contando a história de uma família. Quero aqui lembrar que eu estou contando uma história de uma família que conviveu com José por 17 anos. E imagine quanto ódio foi sendo acumulado até chegar a esse ponto. O ódio não aconteceu no dia que o pai lhe deu a túnica e pronto, começamos a odiar José. Não. Talvez o ódio começou quando eles iriam bagunçar e José chegava ao teu pai e falava assim: papai, me ensina uma lição nova sobre o Deus do nosso avô. Papai, me ensina um pouquinho mais sobre como foi que eu ouvi a voz de Deus quando falou para sair da terra de Ur, cadeiras de uma terra que eu não conhecia. Papai, me fala um pouco sobre esse Deus que te fez uma chamada, daquele sonho que você teve quando ia tentar irmão as aulas do nosso tio e você dormiu com o céu aberto antes de subir, desceu. Papai, me conta como foi a experiência de guerrear com o anjo para ter a sua bênção. Papai, me conta como que foi o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Não tem como não imaginar que José não ouviu histórias assim do seu pai, visto que ele iria enfrentar e como iria enfrentar essas batalhas que viriam. Mas os seus irmãos não estavam preocupados com Deus dos seus pais. Em momento algum você vai ler a história de José começa no capítulo 37 e se percorre até os 50. Em momento algum você vê os irmãos buscando a Deus. E eu li que eu estava tentando não aceitar, falando: não, desses 10 tem que ter um filho que busca a Deus, pelo menos que ora. Mas não tem. Você não vê ninguém falando: eu vou buscar o Senhor. Você não vê ninguém edificando um altar para ter um sacrifício ao Senhor. Na verdade, sabe o que eles mataram?
for um animal para poder manchar as túnicas de José com sangue, dizer, foi morto por lobos, ao invés de pegar um sacrifício, um animal, uma criatura que Deus criou e oferecer para Deus, conseguiram profanar aquilo que é santo, se tornando profano. Quantas pessoas Deus lhe entregou algo santo e você tem profanado? Tem profanado o dom que Deus tinha para te louvar, e você começa a falar palavras turvas, palavras que não manifestam glórias para Deus. Quantas pessoas Deus lhe deu tanto conhecimento, tanto talento para poder ministrar cura, vida e libertação, mas algo chamado orgulho e soberba tem tomado o teu coração, e você tem feito um trono para você, Senhor, e não consegue dizer louvado seja Deus. O que você quer dizer? Louvado seja Deus, porque eu me esforcei, eu mereço. Em momento algum você vê eles preparar um altar, e quando talvez poderia fazer algo, quando pedir e pensar, vendemos nosso não arrependimento, podia abrir o coração e falar, meu Deus, vou preparar algo para oferecer para o Senhor, mas eles falam, não, vou preparar algo para enganar o meu Pai. É o único momento que vocês veem o matrimônio mal. E mais uma vez a sua velha criatura é tomada, vendeu. A Bíblia diz que José vai continuando, caminhando. Tenta imaginar, irmãos. Eu preciso muito que você abra sua imaginação para o Senhor e o Espírito Santo tecer em sua mente o cenário. Tente imaginar ele sendo amarrado atrás de um camelo, andando por aquele deserto. Cada vez que andava, talvez já pensava, eles vão vir me buscar. Talvez ele pensava, eles não vão me deixar para o Talvez José pensava, o meu pai vai vir me encontrar. Tenta imaginar cada vez que ele vai andando, a sua casa, a sua vida, tudo aquilo que ele entende de família, vai ficando para trás. E talvez ele pensava, não, os meus irmãos não vão fazer isso comigo, eles vão vir me buscar e vão ter encontro comigo, mas não aconteceu. Foi caminhando, ficando cada vez mais longe. E talvez em sua mente, obviamente, Satanás, assim como é comigo, assim como você começa nas suas cenas e diz, o que você fez para merecer isso? Sabe aquele Deus que o seu pai tanto te falou? É isso que ele tem para você. O próprio diabo, muitas das vezes, coloca em pauta os sonhos, as promessas que Deus te deu, dizendo, elas não vão se cumprir. Você vai ser governador dos seus irmãos, já nem presentes estão mais. A sua vida acabou. José lidava com o silêncio de sua alma. A sensação que ele tinha é que ninguém mais o compreendia, afinal ele ia para um lugar onde não conhecia ninguém. E como escravo, não era dono nem mais de sua própria vida, de suas próprias decisões, sua própria escolha. Uma ação dos seus irmãos tirou dele o seu pai, símbolo de refúgio, símbolo de fortaleza. Em um momento tirou o símbolo da sua mãe, tirou dele o símbolo de amor, de maternidade, de aproximação. Em um momento tirou dele, talvez se assim tivesse os seus amigos, tirou dele a oportunidade de ver o seu pai e sua mãe envelhecer. E aqui começa já uma reflexão quando vamos tecendo sobre a vida de José. As escolhas que eu e você toma não envolvem só as nossas vidas, porque não vivemos sozinhos. As escolhas que eu e você vamos tomar pode afetar a nossa casa, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, e o plano do reino de Deus aqui na terra entre os homens. Por isso que na oração do Pai Nosso dizemos, venha a nós o teu reino. Continua a história. Num dia ele acorda tomando café com seu pai, com a sua mãe e com seus irmãos. No outro dia ele acorda vendo várias pessoas e eu dou tanto por esse rapaz. Eu estou disposto a dar algumas pequenas moedas para ele poder varrer o chão, nem varrer, poder passar o pano na minha casa. Tenta imaginar um jovem, lembrando aqui mais uma vez, 17 anos, acordando, chegando no Egito e pensando, o que eu fiz para estar aqui? Tenta imaginar um jovem perdido. Tenta imaginar, não precisa nem ser um jovem, imagina você do nada, perder seu pai, sua mãe, seu filho, e você chega num lugar que você não tem direito de escolha. E ainda talvez pensar que eu caio numa casa boa. Era isso que José estava passando. Mas a Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 39, a partir do versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tiraram o pai, tiraram a mãe,
perdeu seus amigos, a sua vida, mas não conseguiram tirar Deus de perto de você. Não conseguiu tirar aquele que é o que há de perto de José. Não conseguiu tirar o alvo, o ômega, de perto de José. Não importa onde você está, e que cenário você esteja vivendo, Deus não vai se apartar de você. A sua casa, a sua mãe de amor te abraça. O Senhor está com José na casa de Potifar, o Senhor abençoa aquele jovem, o Senhor é com ele. Aleluia. Pai, minha vida está difícil, meus problemas estão grandes, fique tranquilo, você vai ter uma história de fé para contar para nós aqui um dia. Você vai ter uma história de superação e dizer: Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha casa, Deus alcançou minha esposa, Deus alcançou meu filho, Deus abriu a porta que estava fechada, Deus me curou da minha enfermidade, Deus me colocou nos lábios do novo cante. Aleluia, a segunda casa foi maior que a primeira. O Senhor está comigo, então não temas, não espante. O Senhor é seu Deus, a sua palavra vai te consolar. Continua na história, a Bíblia diz que ele vai percorrendo, vai sendo próximo. Potifar vai entregar tudo. Por esse jovem é muito bom. Esse escravo talvez ele iria pensar: que investimento que eu fiz. Comprei um jovem que é saudável, que é obediente, que fala de um Deus, então ele é muito religioso, e tudo que eu entrego para ele é melhor. Eu tenho aqui 10 escravos, 10, não se compare com o que esse jovem faz. O que ele faz? Olha garoto, nunca fiz isso para nenhum escravo, mas eu te vou fazer, cuida das minhas coisas. Administre como bem para os seus olhos. Aleluia. Aqui começa uma parte da história onde alguns de nós tropeçou. Talvez nesse momento da história, alguns irmãos, algumas irmãs comecem a lembrar: eu acho que isso era o sonho que Deus me deu. Deus ia me honrar, Ele está me honrando. E algumas pessoas se acomodam quando as coisas começam a melhorar. Não vai mais além, não vai mais a fundo. Começa a pensar bem, então, mas eu já era escravo. Perdi meu pai e minha mãe. Agora alguém me comprou e tem uma casa boa, eu comando tudo aqui. Então pensando bem, não vou falar mais nada, porque tá bom, porque eu não quero sair disso aqui. Há muitas coisas que o diabo vai chegar em você e vai dizer: era isso que Deus tinha para você, fica tranquilo, você já alcançou. Deus deu chamado tão lindo para as pessoas pregarem a palavra do Senhor, mas se contentou em simplesmente dizer: Jesus te ama, te entregar um panfleto e virar as costas. E disse: Deus falou que ia me fazer um pregador, e eu estou sendo um pregador. Mas Deus não falou que ia fazer você pregador de uma pessoa, mas também de multidões. Mas há pessoas que se contentam com pouco, porque é o pouco que é mais seguro, é o pouco que é certo, é garantido. É garantido que se eu continuar fazendo isso, eu vou continuar aqui. E fica a parte mais difícil. Não deixe o sonho e a promessa que Deus te fez morrer. Por mais que pareça que aparentemente se cumpriu, calma, ainda não se cumpriu. Continua vivendo a vontade de Deus, porque certamente tempestade ou os problemas virão. Nós louvamos hoje na EBD um louvor que é muito lindo. Ele fala assim: incomparáveis são as tuas promessas para mim. E com certeza José, conhecendo os avós dele, o pai dele, a história dele, fala assim: não, eu não acredito que o melhor que Deus tem para mim é ser escravo na casa de um homem que não serve ao Senhor. Eu não acredito, eu não aceito que é isso que Deus tem para mim apenas. Não, pode ser por este momento, mas não por sempre. É alguém que mantém viva ali a sua esperança. Deus vai mudar meu cenário, Deus vai mudar meu cativeiro. Talvez, obviamente, em sua cabeça ele poderia pensar: eu vou ganhar minha liberdade. Um dia a liberdade vai chegar, Potifar vai dizer: José, você está livre, pode ir para casa. Ele poderia pensar assim, mas uma coisa que eu sei, não é o fato de eu ser um escravo que eu vou simplesmente aceitar ser escravo. Eu sou por enquanto. A Bíblia vai dizer que a história vai correndo. E que a mulher de Potifar, com certeza a mulher de um estadista, devia ser muito bonita, muito formosa. José também era um jovem muito famoso, de perto e de longe não podia chegar a ser. E ela não tenta José apenas uma, duas ou três vezes, foram algumas vezes, até que José falou assim: meu senhor Potifar tem me entregado tudo a sua casa. Como eu poderia pecar contra o meu senhor e contra o meu Deus, me deitando contigo? Não posso. Obviamente, uma mulher que recebeu uma rejeição foi tomada por um sentimento de ódio, de raiva, ao ponto de mandar um jovem à prisão com suas mentiras e dizer: este jovem tentou contra mim. E mais uma vez, o cenário estava indo tudo bem, estava melhorando. Agora ele vai para uma cadeia.
Foi para uma cadeira sem merecer. Mais uma vez, os sonhos talvez dele pensou, pensando bem que o sonho era só um sonho. Pensando bem aquilo que eu sonhei na terra dos meus pais, era só um sonho de mim. Afinal de contas, ele até imaginava que este negócio para mim. Lembrando, não estou dizendo que José disse isso, estou tentando contemporaneizar a história, trazendo os nossos dias. Só que a Bíblia diz, no versículo de número 21, em Gênesis 39, que quando ele foi preso, versículo 20, e o Senhor José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21, o Senhor, porém, estava com José, e ele estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu graças aos olhos do conselheiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, voltamos ao que dissemos algum momento atrás. Perdeu o estar na casa do Senhor Potifar. Perdeu talvez um pouquinho da honra que teve, um pouquinho do reconhecimento que ele perdeu. Mas mesmo na prisão, não conseguiram arrancar o Senhor da vida dele. Mesmo estando preso, inocente, sem culpa, não conseguiram tirar Deus de perto dele. Mesmo estando com o seu corpo preso, com as suas mãos presas, não conseguiram prender ele de sentir a presença de Deus. O Senhor prosperava. E aqui fica um outro conselho. Não foi Deus que permitiu que a desgraça chegasse à tua vida, não. Não foi Deus que permitiu que a enfermidade chegasse à tua vida, não. Deus não dá aquilo que Ele não tem. Ele não vai te dar uma enfermidade se Ele tem a cura. Ele não vai te dar o medo se Ele te dá ousadia. Ele não vai te dar insegurança se Ele te dá certeza. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mais uma vez aqui, José poderia pensar, o Senhor não está comigo, mas o Senhor está dizendo, olha, eu não coloquei você na prisão, mas eu vou estar com você nessa prisão. A Bíblia diz que se passarem pelas águas, elas não submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se for jogado da cova do leões, ele entra contigo. Se for jogado em uma fornalha, um quarto homem estará contigo. Deus ele não vai te livrar da dor, mas com certeza vai estar contigo no meio da dor. Então o que Deus faz questão de prometer para mim e para você nessa noite é cura, é consolo, é força, é esperança, é falar, não temas, eu sou contigo. A Bíblia diz no livro de Marcos que um homem por nome Jairo foi perguntar a Jesus dizendo, Senhor, vim até minha casa, a minha filha está miseravelmente enferma. E o Senhor Jesus disse, não temas, vamos lá. E no caminho uma mulher parou ele, de fluxo de sangue, você bem conhece a história. A Bíblia diz que o Senhor faz algo maravilhoso, o Senhor cura aquela mulher, obviamente já com certeza cresceu a fé em seu coração, maravilha. Se Deus curou essa mulher, minha filha com certeza vai ser a próxima. Com certeza quando ele viu o Senhor tocando, ele falou assim, vá, e você está limpa, vá, volte para a sua família. Com certeza já se alegrou muito no seu coração, até que indo até a tua casa, veio um homem e falou o seguinte, talvez chorando, talvez podia ser alguém da sua família, não perturbes mais o mestre, a sua filha morreu. Acabou as suas esperanças. Jesus chegou tarde. Não adianta mais caminhar ao lado dele, porque ela já se foi. Já era assim como eu e você, é tendo a sua fé sendo provada na balança. E a fé ela poderia estremecer. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre vós que você não possa suportar. Mas se acontecer da minha fé e da sua fé, a Bíblia diz que o Senhor também providenciará um escape. E providenciar o livramento. E o Senhor olha para Jairo e fala assim, não temas, vamos e crê somente. A minha missão, a sua missão é apenas crer e não acreditar. É acreditar que agindo Deus, ninguém impedirá. Não há cenário que vai mudar aquilo que Deus escreveu no céu para você. Não há cadeia, não há prisão, não há perda, não há abandono, não há porta na terra que se feche que Deus não me abre. Não temas, crê somente. José experimentou o abandono. José experimentou uma traição, mas várias traições simultâneas ao mesmo tempo.
Talvez imagine você olhar para 10 irmãos e esperar pelo menos que nesses 10 um tenha misericórdia de você, ao ponto de falar assim, ó, nós vamos te entrar, mas tome cuidado. Talvez ele olhava nos olhos de cada um deles, olhava, procurava misericórdia, mas não encontrou. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo que nós acabamos de ler que o Senhor olhou para ele e ele achou benignidade. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e encontrou graça. Deus está olhando para mim, para a sua vida, Ele está procurando. Deixa eu ver aqui quem continua com o coração puro e quebrantado. Deixa eu ver aqui onde encontra verdadeiros adoradores, porque a hora é que o Pai buscará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus está procurando Jó que levanta na madrugada e oferece sacrifício a Ele e diz: quando perdi tudo, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia! Ao grande Deus! Chamanda raça, que amanda raça. Chega mais se oh Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor, olhe para nós e cuide graça aos seus olhos, Senhor. Olhe para os nossos corações e vai curando corações que estão machucados. Continua a história. A Bíblia diz que agora José está naquela prisão. E a Bíblia diz que havia 2 homens com ele, um ex-padeiro e um ex-copeiro do rei. A Bíblia diz que uma noite eles têm um sonho e eles acordam. Você conhece o sonho que eles tiveram? Se não conhece, Gênesis capítulo 40, fica aí para você meditar na sua casa. A Bíblia diz, o Senhor diz assim sobre o seu sonho: você copeiro, em 3 dias o Senhor irá ao seu rei e irá encontrar em você graça. Irá restaurar a posição anterior que você tinha. Mais uma vez, irá servir ao rei com vinho. Agora tire o paleiro. A Bíblia diz que em 3 dias você será enforcado. E as aves do céu, os corvos vão comer a carne do seu corpo. E a Bíblia diz no capítulo 40, no versículo 23, que José pediu para esse copeiro: e quando isso acontecer, lembra-se ao seu senhor farol dessas coisas. Versículo 23: o copeiro morre, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aqui nós vamos falar de uma jornada que alguns de nós têm enfrentado, que se chama solidão. Você olha para o seu lado, você vê inúmeras pessoas, mas parece que nenhuma delas te entende. Nenhuma delas consegue entender a sua dor, consegue entender a sua dificuldade. Você olha e você fala: sobre rodeado de tantas pessoas, mas eu não consigo sentir a presença de ninguém. Você se sente sozinho. Solidão não é saudade, saudade é a ausência de alguém que foi e você não pode estar mais perto que gostaria de estar, não. Solidão não é carência, você gostaria de ter uma carência suprida, mas por algum motivo não pode. Não. A solidão é algo mais profundo. A solidão é quando você se perde de si mesmo. Quando você começa a questionar a sua própria vida: o que será que Deus tem comigo? O que será que Deus preparou para mim? Porque Deus tem abençoado meu vizinho, Deus tem abençoado a minha irmã, Deus tem abençoado mais. Parece que de mim Ele se esqueceu. Parece que de mim eu já não sou mais lembrado mais para poder ministrar como ministrava. Deus parece que não fala mais íntimo como falava antes. Começa a travar essa guerra. Antigamente José, pelo menos tinha alguns presos com ele. Agora, neste momento da história, 2 se foi. Ele está lá da mesma situação e pensa: mais uma vez, o que eu fiz para merecer isso? Aleluia. Vai ter momentos que Deus vai deixar você com o seu silêncio, porque Ele precisa tratar o teu coração, e com barulho não faz cirurgia. No centro cirúrgico você ouve uma coisa, que é o coração, e ele faz Santo Deus! Aleluia! No centro cirúrgico é só o seu coração e do seu pai que vai estar batendo. Se você quer ouvir o coração do seu pai, silencie ele, todas as vozes. Silencia a voz dos seus amigos, aqueles que vai dizer: não adianta ser crente, não vale a pena. Silencia a voz daquelas pessoas que falam assim: corta o teu cabelo e começa a colocar uma calça. Aquela voz que diz: enche sua cara de pó, de maquiagem e continua desse jeito. Deus está pedindo: você quer que eu trate com você? Silencia tudo e ouça só meu coração. O Senhor quer sarar corações nessa noite, e para isso, entregue na mão dele. Ele está na prisão. E a Bíblia diz que um dia Faraó teve um sonho.
Um sonho que o perturbou muito. Ele sabia que aquilo não era um sonho. Não, era algo real. Reuniu seus conselheiros, os maiores sábios, as melhores pessoas que tinham disposição para dar conselhos. A Bíblia diz que ninguém conseguia dar conselho. E por que, Maico? Ninguém tinha com a presença do Espírito Santo como José tinha. Ninguém tinha o toque que José tinha por se envolver com Deus. Ninguém tinha as palavras de vida eterna, porque só a mim e a você é dada essas palavras através do próprio Deus. Só a mim e a você é dada uma fonte de vida e vida com abundância para regar a vida de outras pessoas. Eles não tinham. Poderiam ser cheios aos olhos dos homens, mas vazios aos olhos de Deus. Talvez tinham as pessoas com faculdades, com diplomas e vários canões dizendo: eu sou conselheiro do faraó desde aquela mocidade, eu estudo nas melhores escolas que tem no Egito. Mas nas escolas de Deus, glória a Deus por isso, não é regado do céu, Deus não é igual. Ele olha o melhor da sua casa e fala: porque eu olho para o coração e eu tenho preparado para esse rei sobre Israel. Deus, ele olha em casa e começa a avaliar como está o meu coração. E neste sonho a Bíblia diz que então o copeiro falou: opa, eu estive na prisão e um jovem estava lá chamado José. E ele interpretou o sonho. E olha, aconteceu exatamente dessa forma que ele disse. Chama ele. Ele sai da prisão. A Bíblia diz que fazem a barba dele e dá vestes e vinho fino. Afinal de contas, não ia simplesmente chegar na frente do rei de qualquer maneira. Não. Trapos velhos, não mais. Para os novos. A vida está começando a mudar. Poxa vida, fui convocado perante o faraó. Me tornei importante. Imagina, mais uma vez, você dormiu um prisioneiro. No outro dia, o faraó te chama ao palácio. E José vai chegando até o palácio. Talvez a hora que o coração dele comece a bater um pouquinho mais forte, talvez ele podia pensar: a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que o faraó conta para ele os sonhos e fala: você tem capacidade de interpretar os sonhos, né? Você que tem tudo, você que Deus fala, né? E a Bíblia diz que José olha para ele no versículo 6 e diz, versículo 16: e respondeu José ao faraó dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Quando tudo começa a ir bem na tua vida, lembra-te que não crédito. De que é o crédito poderia transformar você e eu que não prestamos, não valíamos nada. Lembra-te que é o crédito que Ele te deu talento, de que Ele deu dons, de que Ele deu um chamado, que Ele deu autoridade, que Ele deu poder. Ele poderia muito bem neste momento, como um homem carnal levado pela carne, dizer: eu consigo sim, eu sei, eu posso. Não, eu já vou para o faraó. Antes de abrir a boca e começar a dizer qualquer coisa, a interpretação não é minha. A interpretação é de Deus. Tendo dito isso, faraó, agora eu vou dizer o que é. O Senhor diz: 7 anos virá e você conhece a história. A Bíblia diz que o Senhor começa a recompensar ele. A Bíblia diz que faraó olha para esse jovem encantado e diz: puxa vida, que outro homem há no nosso reino que possa fazer isso? Tira o anel do seu dedo, coloca sobre o dedo de José e diz: ninguém mais será maior que José no Egito, senão eu. E mais uma vez chega o diabo soprando nos seus ouvidos dizendo: se cumpriu os sonhos de Deus na sua vida. Mentira, não se cumpriu. Mas Michael, agora ele já é governador, agora ele já está sobre tudo e todos. Não. O sonho em momento algum falou que ele seria governador. O sonho disse que os seus irmãos se prostrariam perante ele. Os seus irmãos reconheceriam a autoridade dele. O que isso me faz lembrar, irmãos, que o Senhor me diz: prepara-te perante mim, você é uma mesa na presença dos meus e dos seus inimigos. Unge a mim a sua cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Deus já estava falando: calma, ainda não se cumpriu. Retém o seu coração. E mais uma vez, pastor Douglas, uma coisa chamada soberba e orgulho bate no seu coração. Ei, você é bom mesmo, hein? Governador. Você até onde você era prisioneiro? Sabe o que você pode fazer? Abre um podcast. Comece a dar conselhos. Fala assim: o que você fez para se tornar um governador? O demônio sempre vai querer falar do teu erro. Vai soprando: você é bom, você é merecedor, isso aí foi na sua força, você não deixou morrer, você é um cara, você é a mulher, você merece tudo isso. Você que passou na prisão, você é muito bom,
Você é muito bom, era tão bom que não podia salvar a si mesmo. Você podia viver 10 mil vidas, que ainda assim, eu e você não queríamos merecer estar no céu. Somos tão bons que poderíamos nos esforçar para as vestes mais longas, cumprir a chave. Nós somos ficamos cada a vida inteira, fazendo voto de silêncio, que ainda assim não poderíamos salvar a nós mesmos, de tão bom que nós éramos. Não caia nessa mentira do demônio. Eu e você, nós não somos bons. É Deus em nós que nos faz participantes do nome. É Deus em nós que nos faz herdeiro e co-herdeiros com Cristo. É Deus em nós que tudo podemos. É através dele, somente por dele e por ele são todas as coisas. Não caia nesse engano do orgulho da soberba. É mentira. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E a gente consegue ver isso na vida de José, sabe por quê? Se ele tivesse um pouquinho só de soberba, ele até pode falar e dizer: não foi você que me colocou na prisão. Alguém que ama a Deus, que tem um coração que ama a Deus, não aponta o dedo, ele estica a mão. Alguém que tem um coração inclinado a Deus, aquelas pessoas que o feriram, ele estende a mão e fala assim: pode ficar tranquilo, eu vou te ajudar a te ajudar. Aleluia. Michael, por que eu fui traído? Eu não vou saber qual seria o motivo, mas posso dizer uma coisa para você: Deus pode usar você como um canal de bênção para ministrar cura sobre a vida de outras pessoas que foram traídas e machucadas sua vida. Deus não queria que você fosse traído ou traída, ou machucado, ou ferido, ou apunhalado pelas costas. Não. Mas Deus, em sua infinita eternidade e sabedoria, bom como é, não desperdiça nenhum aprendizado. Ele usa tudo que você tem na sua vida, todas as suas faculdades, todo o seu conhecimento, tudo. Porque se você entregar tudo a Ele, Ele usa tudo que você entregou nas mãos dele. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele permite que em sua presença, a maldição se transforma em bênção. A angústia salta de alegria. Somente Deus tem poder para virar o cativeiro, como foi com José. Uma noite escravo, outro dia governador da terra inteira. Continua a história. A Bíblia diz, no capítulo 42, versículo de número 7. Melhor, Gênesis 41, versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Para que eu e você consiga receber aquilo que Deus nos tem proposto, as promessas, felizmente existe uma coisa chamada o tempo de Deus. E existe o Cronos, que é o tempo dos homens no grego, e o Kairos, que é o tempo de Deus para se promessar. José saiu de lá da casa do pai dele com 17 anos. Com 30 anos agora ele está perante o rei como governador. 13 anos se passaram. 13 anos como escravo. 13 anos sem ser dono de sua própria vida. E agora ele fala assim: eu sou governador porque Deus me fez governador. Deus está continuando. A Bíblia vai dizer que você passou um tempo. E quando faltava 2 anos para completar os 7 anos de abundância, ele tem 2 filhos, Manassés. E a Bíblia diz que um desses filhos, eu vou até aqui estar lendo o capítulo 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. 52. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Qual o cenário propício, Michael, para o crescimento? O da dor. A Bíblia diz ao profeta Ezequiel, ao povo, que eu levarei ao deserto e ali falarei ao coração. E você não está entendendo nada. É verdade, você não vai entender nada enquanto você continuar olhando pelos seus olhos. Quando você passar a olhar pelos olhos de Deus, como Deus vê as coisas, você se sujeita a Ele. Você se rende à vontade dEle. Você vai entrando no centro do querer da vontade dEle. E você consegue entender que acima da sua vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus estatutos, eu tenho o melhor para essa pessoa. Aí a Bíblia diz que durante esses anos, o pai não talvez ser tomado pela angústia, pela depressão, e teve que entender. Passou o tempo de estar na casa do meu pai e dos meus irmãos. Eu tenho que aprender a olhar para frente. Tem muitas pessoas que na jornada da vida começaram a olhar para trás. Vive o presente como se estivesse no passado. É tomado por uma depressão, por uma angústia, por uma incerteza, uma impotência ao dizer: será que Deus é comigo?
como José, aprenda a olhar para frente. O apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos: não me julgo que algo alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para as que estão diante de mim. Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tinha um alvo, o alvo dele era Cristo. Eu quero estar contigo. Sabe que louvor que nós temos? Eu quero conhecer Jesus. Esse tem que ser o seu objetivo até que o Senhor venha nos buscar. E a Bíblia vai dizer no capítulo 42, então, que depois de 18 anos, os irmãos dele vêm até o Egito, porque na casa dos seus pais faltou comida, faltou pão. E a Bíblia diz que o seu pai falou assim: suba até o Egito, porque eu ouvi dizer que lá tem fartura, que lá tem pão, que lá tem comida. Capítulo 42, versículo número 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com ele asperamente, e disse: de onde vim? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado neles. Eu disse: vós sois espias, e viste para ver a nudez da terra. No momento da história, Deus vai te colocar de frente com pessoas que te machucou, para você mesmo ver como está teu coração. Deus vai colocar você de frente àquela pessoa que apontou o dedo para você. Me lembro muito bem que da minha mãe, por exemplo, quando ela começou a fazer a caminhada com Deus, ela queria se batizar. E Deus falou para minha mãe: vá até um moço que bateu muito na minha avó, que infelizmente não tinha Deus no coração, apontou a arma para a cabeça dela. No seu aniversário da minha mãe, puxou a faca para ela, fez muito mal para a vida delas, aprisionando elas dentro de casa. Então minha mãe, querendo ou não, ainda tinha uma sementinha no seu coração de amargura. E quando ela foi se batizar, o Senhor falou com ela: vá até ele e peça perdão. Vá até quem te feriu e peça perdão. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Coisa difícil, né, irmãos? O perdão, ele serve em que situação, Maico? Aqui você foi traído, aqui você foi abandonado, aqui você foi enganado, aqui você foi maltratado, aqui te usaram, aqui abusaram de você, aqui não te respeitaram. Das pessoas que você entregou o teu coração, ela não valorizou. O perdão não é para ser algo simples, é para ser algo verdadeiro e sincero. O perdão não é ser para uma coisa de criança e dizer: eu te perdoo. Não. Liberar o perdão é você dizer para a pessoa: o que eu tinha contra você, não tenho mais. Branco, está apagado. Não vou esquecer do que aconteceu, mas contra você, não tenho mais nada. Fique em paz. Liberar o perdão é um processo difícil, porque tem pessoas que preferem se agarrar à dor do que dizer: eu te perdoo. E na oração do Pai Nosso, o Senhor deixa uma lição: perdoai as minhas transgressões, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Talvez o fato de você não sentir o perdão de Deus sobre a consciência dos seus pecados é porque você não tem liberado o perdão para aquelas pessoas que te feriram. E é muito interessante que Deus, sabendo o perigo que é guardar qualquer tipo de ressentimento dentro dos nossos corações, Ele diz: pode ser que aquela pessoa te feriu, mas se você não liberar o perdão, é comigo agora o assunto. Eu também não vou te perdoar. Como assim, Marco? Deus está comprando a briga daquele que me maltratou, daquele que me feriu. Não. Deus está querendo proteger o teu coração daquilo que você seria capaz de fazer por ódio, por raiva, visto que os irmãos dele fizeram com ele, visto que Caim fez com Abel, visto que inúmeros homens, como Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículo 21, é do interior do coração dos homens que são adultério, o engano, a vareja, a prostituição, os maus pensamentos, o delito, o assassinato, é do interior do coração dos homens. Então Deus está falando o seguinte: eu não vou deixar que o pecado corrompa o meu filho. Então se ele não liberar o perdão, eu também não posso perdoar. O fato de Deus fazer isso porque Ele quer proteger você de você. Então uma hora ou outra Ele vai colocar aquele que te afrontou na sua frente, e você vai ter que dizer para Ele: você me perdoa? O que mais isso vai ensinar, Maico, para mim?
humildade e humanidade. Jesus se apresentava assim para o povo. Quem diz que é Jesus? Filho do homem. Ele poderia dizer: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou Jeová Sabaoth, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Adonai. Eu sou aquele que veio por Deus. Ele poderia dizer tantas coisas bonitas, e todas seriam verdadeiras, mas todas essas somente faltariam um pouquinho de humildade. Então, o que cabe a humildade no tempo de Jesus? Filho do homem. O que ele quer dizer? Como você. Você come arroz? Também come. Sim. Você trabalha? Eu também trabalho. Eu sou um carpinteiro. Sou exatamente como você. Liberar perdão também vai demonstrar para você a sua humildade. Olhar para aquela pessoa que te feriu e falar: eu te perdoo. Mãe, como eu vou fazer isso? Eu te digo, por si só você não tem força, nem eu tenho força. Não. Nós não conseguimos sozinhos. Eu não vou conseguir olhar para quem me maltratou e dizer: eu te perdoo. Não. Eu tenho que dobrar meus joelhos e falar assim: Senhor, eu vou falar com aquela pessoa. Vai comigo para que seja sincero e verdadeiro. O Senhor me dá uma coração. Vai comigo, Espírito Santo, eu posso liberar perdão. Espírito Santo, eu vou fazer isso porque o Senhor está me pedindo, eu sei que eu servo. Vai comigo que eu vou pedir perdão para aquela pessoa que me feriu. Aí as pessoas pensam: mas quem tem que pedir perdão é quem traiu. Mas Deus fala: se o teu irmão tem algo contra ti, bate ele. O que depender de paz, tem de paz para com todos os homens. Talvez ele não tenha a humildade que você tem. Talvez ele não serve a Deus que você serve. Talvez ele não tenha mais ouvido sensível à voz de Deus como você tem. Então ele vai falar com quem ouve a voz dele. E se você ouviu, obedeça. Vá até ele e libere perdão. E depois, Marco, viva com o coração em paz e descanse em paz no Senhor. Depois que você libera perdão, irmãos, parece que um peso que abre suas costas se vai. E você fala: não imaginava que isso podia me fazer tão bem. Como você sabe disso, Maico? Porque eu já traí, infelizmente, pessoas que eu amei, mas também já fui traído por pessoas que eu amei. Irmãos, não tem nada melhor do que você olhar para aquela pessoa e dizer assim: eu não tenho nada contra você, eu te perdoo. E também não existe nada melhor do que você reconhecer suas falhas, suas misérias, e falar assim: ó, me perdoa. De fato, não existe honra nenhuma. Errar não existe. É triste, é lamentável, vai ter que lidar com as consequências da vida. Mas reconhecer que errou é uma virtude que Deus espera que você tenha. Confessar os seus pecados, as suas transgressões, as suas misérias, isso te faz de você uma pessoa de caráter, de princípios cristãos. Vá até aquela pessoa e peça perdão. Mas ela está muito longe. Não está não. Você tem um celular que chega até ela com uma ligação com uma mensagem. Ah, mas ela estava errada, ela me machucou. Fica tranquilo. É nessas condições mesmo que o perdão funciona. É assim, é nesse cenário. Fica tranquilo. É o cenário imperfeito que o perdão entrar e não dá histórias. Continuando. A Bíblia diz no capítulo 42 ainda que José, quando viu seus irmãos e despediu seus irmãos, a Bíblia diz: e retirou-se deles e chorou. Numa vida de percas, de abandono, o seu travesseiro vai ser seu colega de batalha. O seu colchão vai ser seu colega de batalha. A sua gravata ou o seu lenço vai ser seu colega de batalha, porque várias e várias vezes você vai chorar. E não tem problema algum. Tem muitas pessoas que não conseguem chorar por querer parecer forte, por querer parecer que não está doendo. Sabe o que isso me diz também? Alguém que não quer depender de Deus e dizer: Senhor, me inunde as forças, acabou. Não tenho mais nada para te oferecer senão minhas lágrimas. José, como governador, ele poderia pensar: bem, sou governador, está tudo bem, mas não. Quando ele viu os irmãos dele, ele voltou lá atrás. Ele lembrou daquela cena. Ele chorou. Tem que imaginar, obviamente não existia, mas se existia Dia dos Pais, 18 anos, hoje é Dia dos Pais, ele precisava do meu pai, está lá. 18 anos, Dia das Mães, a minha mãezinha está lá. Imagine ele conversando com o povo: ô José, onde está seu pai? Eu não sei nem se ele vive, não sei nem se tem mãe. Não tinha um celular para ele fazer uma chamada e ouvir a voz da mãezinha dele, do pai dele, não tinha. Ele teve que aprender a se consolar na onde, Maicon? Com o Espírito Santo. Ele teve que aprender a olhar para Deus e relacionar com Ele como Pai. Ele teve que olhar para Deus e relacionar com Ele através do seu amor. José teve que mais uma vez demonstrar onde estava a sua fé.
Tiraram de mim o que eu mais gostava. Eu reconheço que deve ser doloroso demais o que roubaram de você, o que apanharam de você. Mas não significa que é doloroso, que Deus não tem poder para curar, não tem poder para sarar, não tem poder para mudar a sua vida. Quem ele ora pelos seus irmãos, ele chora. E por várias vezes a Bíblia chorou. A Bíblia chega a dizer que em um dos momentos, José, ele pega os seus irmãos. E conversando com eles, José tinha um interesse muito peculiar. Ele fala o seguinte: o pai de vocês ainda vive? Ele disse: sim, vive nosso pai. Tem mais novo irmão que vocês? Sim, nós temos um irmão mais novo, filho da sua velhice, está com nosso pai. José agora começa a avaliar se de fato eles mudaram as mesmas pessoas. Eu começo a fazer provas. Para que isso, Michael? Vocês vão entender. Liberar o perdão é a primeira parte. Não é porque você liberou o perdão que você pode simplesmente chamar essa pessoa para voltar para a sua vida como se nada houvesse acontecido. Nós não somos Deus para ver o futuro e saber se vai dar tudo certo ou não. Não. Temos que ter sabedoria. E José não ia trazer apenas um irmão dele, mas todos os irmãos deles, com todos os filhos dele, com todos os sobrinhos deles. Então José, antes de tomar qualquer decisão, ele começa a avaliar o coração dele. E a Bíblia diz que eles pagaram José com dinheiro. Ele falou para os servos que separou o trigo para ele: pega o dinheiro de cada um, põe na boca de cada saco e devolva. O que ele está fazendo, Michael? Testando a avareza do coração deles. Porque esses mesmos filhos o venderam por 20 moedas de prata. E eles poderiam muito bem pensar e dizer: puxa vida, ainda não consigo voltar com dinheiro e com comida. Só que, glória a Deus, esses rapazes não são mesmo de 18 anos atrás. E eles mudaram. Em algum momento da história deles, Deus o visitou, Deus o resgatou. Então essa palavra é para você que traiu alguém, para você que machucou alguém, que não consegue se livrar da culpa e do peso do pecado. Deus te perdoa. Pegaram uma mulher em pleno ato de adultério e levaram Jesus para julgar. A Bíblia diz que, olha, o Senhor foi pega no ato. A Bíblia diz para espancar, acabar com a cabeça dela na pedrada. O que o Senhor diz? E ele diz: quem nunca pegou, pode começar a jogar a primeira pedra. Joga, arrebenta ela na pedrada. Joga você que nunca pegou, você que nunca falhou. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço foi embora. Por quê? Quem viveu mais ficou muito mais do que mais novo. Então a consciência dos pecados falou e pensou, pensando bem: não vou atacar mesmo não porque eu não sou digno. Ficou uma pessoa que era digna. Ficou uma pessoa que poderia matar ela na pedrada. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e fala o seguinte: aonde estão teus acusadores? Senhor, foram todos embora, e eu também não te condeno. Perdoados estão os vossos pecados. A única pessoa que podia te julgar escolheu te perdoar. A única pessoa que podia apontar para teus pecados escolheu te dar uma nova veste. A única pessoa que podia te acusar escreveu e dar um novo nome. A única pessoa que podia dizer que você não merece, venha, eu preparei algo para você. A única pessoa que podia te condenar está te salvando nessa noite. Se livra dessa culpa, se livra desse peso, se livra dessa âncora, se livra desse fardo. Deixa o perdão de Deus invadir o teu coração nesta noite. Ele te perdoa, Ele te limpa, Ele te dá um novo nome, Ele muda a sua história. Tem palavra de vida para você que machucou alguém e que se arrependeu de verdade. Ele diz: eu te perdoo. E a Bíblia diz que esses jovens vão até seu pai. E a notícia que eles dão para Jocá é o seguinte: olha, o governador lá do Egito lá, ele falou para a gente voltar, porque eles acham que nós somos espíritos, que nós estamos mentindo. Porque lembra, eles tiveram que mentir para o seu pai, dizendo que José foi atacado por um animal selvagem. José está provando se ele de fato está falando a verdade. E a Bíblia diz que eles falam assim: olha, para que voltamos e pegamos mais alimentos, temos que levar Benjamim conosco. A Bíblia diz que Jacó, o coração do pai, começou a dizer: eu já perdi um filho para os animais, agora querem me levar outro. A Bíblia diz que Jacó fica relutante. E Judá, o irmão mais velho, começa a dizer: se nós não levarmos, nós vamos perecer. Então eu faço aqui um voto contigo: se por acaso eu levar e Benjamim não voltar, eu entrego os meus filhos para você como escravo seu, vivo para sempre. Mas a gente precisa levar este. O que Deus está fazendo aí, Michael? Está entregando a responsabilidade a alguém que não merece.
Deus começa a te dar responsabilidade de novo. Deus começa a ver que você tem capacidade para exercer o chamado que Ele te deu. Apesar de algum tempo atrás ter vendido o teu irmão, ter traído alguém que você ama, Deus olha para você e começa a falar o seguinte: eu confio em você mais uma vez. Eu confio em você mais uma vez. Pegue, exalte, com a autoridade que eu te dou. Ministra a cura, ministra a vida, ministra a libertação. O Senhor está restaurando para Ele responsabilidade que Ele mesmo confia. Em que cenário Ele viu isso? Num cenário de crise. E a Bíblia diz que Jacó, relutante, chega a dizer: não temos o que fazer, se eu não entregar todos vamos perecer. Então eu vou entregar meu filho na sua mão, mas por favor traga ele de volta. E a Bíblia diz que José chega até eles. E a Bíblia diz que José, vendo Benjamim, o olha nos olhos. Eu imagino que o olhar que ele viu em Benjamim foi o olhar de sua mãe Raquel. E talvez naquele momento ele podia ter pensado: que saudade da minha mãezinha. E a Bíblia chega a dizer que as suas entranhas se remexiam dentro dele quando ele começou a ver aquele jovem. E eu vou estar lendo aqui este versículo que é muito poderoso. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Mais uma vez, não tem como você esquecer as coisas que você viveu que te machucou. Ele imagina, ele olhar para o irmão dele e ver a mãe dele. Pensar: que saudade, que saudade, que saudade. A Bíblia diz que foi tão forte que ele lembrou naquele momento que rapidamente ele procurou um lugar para ele chorar. Uma outra coisa que eu aprendi com Deus: aprenda também a chorar no secreto. É tão gostoso, tão maravilhoso quando você rasga a sua alma, como louvamos aqui nesta noite. Eu abro meu coração. A Bíblia diz que José ele foi muito rápido. A Bíblia diz também que vai continuar a história da São Provamos os irmãos dele. A Bíblia diz que ele chamou todos os seus irmãos para comer em sua casa, serviu um banquete para todos, mas de Benjamim foi 5 vezes maior. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a qualquer deles. E eles beberam e se alegraram com ele. O que isso quer dizer, Maico? Lembra que José ganhou uma túnica e seus irmãos ficaram com inveja? Agora o irmão dele, o irmão mais novo dele, sendo honrado pelo governador, porque eles não sabem que é José, tendo 5 vezes mais. A Bíblia diz que esses irmãos olham e ficam felizes. Aleluia! Olha a transformação acontecendo. Olha a mudança, aqueles que te invejam. Não, eu estou feliz que o meu irmão está ganhando. Eu estou feliz que eu estou vendo Deus usando meu irmão. Eu estou feliz que Deus está predicando. Eu estou feliz que Deus está com o meu irmão. Eu estou feliz. A inveja foi saindo, a inveja foi embora no lugar da inveja. Algo novo foi entrando em seus corações. Empatia pelo próximo. Empatia. Já estamos chegando no final. Gênesis capítulo 45, versículo de número 2. Mais uma vez José levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa do Senhor ouviu, a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E José disse aos irmãos: peçam-nos chegarmos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Para tentar entender um pouco a história de José, irmãos, o que ele sentiu, o que ele passou, eu tive que de alguma forma tentar me imaginar nesse cenário de ficar mais de 18 anos longe do meu pai. Para aqueles que não sabem, irmãos, o meu pai é o meu papai, é meu amigo, meu conselheiro. Carinhosamente eu brinco com ele dizendo: o senhor é meu sócio, o senhor está comigo. Mas se por algum motivo da vida ele fosse tirado de mim durante 18 anos,
Obviamente, todas as vezes que alguém que conhecesse ele, eu ia perguntar: meu pai está bem? Como meu pai está? Como está minha mãe? Como está meu irmão? Tenta imaginar a saudade batendo no coração desse jovem, a ansiedade, e falar assim: eu preciso ver meu pai antes dele falecer. Eu preciso ver meu pai. Tenta imaginar a saudade que esse jovem estava do seu pai, 18 anos, e falava: eu queria ter eu com meu pai. E o Senhor me faz lembrar também de filhos dele, que está tanto tempo longe dele. E ele sempre disse: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós também. José estava com saudade do seu pai, mas o nosso pai estava com saudade de algum dos filhos dele, que há tempo mais no meu lugar secreto, do banco de joelho buscando a sua face. Nosso pai estava com saudade de filhos que dobravam o joelho, choravam em sua presença e oravam, intercedia por outras vidas. Nosso papai está com saudade da sua oração, da sua consagração, da sua devoção e amor a ele. Ao não saber vós que o Espírito Santo tem ciúmes de você, que ele zela por você. Continuando a história, já estou terminando. A Bíblia diz que José ele vai lá, pede para que seu pai venha ter com ele, lembrando mais uma vez: a promessa ainda não se cumpriu. Puxa, Mike, por que não se cumpriu? A promessa é muito clara. A promessa era que os seus irmãos iriam se prostrar perante José. Até então, toda a história, quando eles se prostraram perante José, se prostraram perante o governador do Egito. A partir do momento que eles descobrem que ele era José, eles não se prostram, até que vai chegar o momento que nós iremos ler aqui. Mas antes, quero lembrar que José, ele pega um copo de prata, coloca no centro de Benjamim. E ele pede para que seus irmãos voltem com ele, porque falou que ele roubou, obviamente, mais uma vez estava provando. E quando a Bíblia diz que eles abrem o centro de trigo do mais velho, mas do novo, então Benjamim foi o último. Quando chegou Benjamim e achou a taça e disseram que ele ia prendê-lo, Judé fala assim: por favor, não faça isso não. Põe eu no lugar dele. Põe eu. Porque eu sou o nosso pai, meu pai vai morrer. Porque nós já lhe damos um filho, não posso fazer isso, não põe no lugar dele. Sabe aquele outro irmão que outra hora não permitiu que matasse, mas consentiu que ele fosse vendido? Ele está falando assim: não, de novo não. Eu não vou cometer o mesmo erro, eu não vou cometer a mesma falha. Eu sou uma outra pessoa, eu sou diferente, eu não aceito. Então ele falou assim: por favor, senhor José, senhor governador, tenha misericórdia, me leve como escravo, mas o meu irmão não. Deixa o meu irmão voltar para com meu pai. José ele poderia, irmão, mas ele falou: como eu não vou ver que Deus perdoa a vida deles? Como se o Senhor que o perdoou, como eu não vou perdoar? E é aí que ele se revela para os seus irmãos. Agora a promessa vai se cumprir no capítulo de número 50, versículo de número 14. O pai dele faleceu. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então seus irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente por todo o mal que lhe fizemos, porquanto enviara a José dizendo que o pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, volte a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes as transgressões de seus servos de Deus. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele. E prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, os vossos meninos. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. A promessa se cumpriu. Demorou, mas a promessa se cumpriu. Neste momento eles não estão se prostrando perante o governador do Egito, não, eles estão prostrando perante seu irmão e falam assim: nos aceite como servos. E nessa hora, com certeza, no alto do céu, Deus falou o seguinte: eu falei que eu ia cumprir. Eu falei que eu ia fazer. Eu falei que eu e você, que nós, quando chegarmos no alto do céu, possamos ouvir o Senhor dizendo: as minhas promessas se cumpriram na sua vida.
As minhas promessas se concretizou na sua vida. Os meus sonhos não ficaram sonhos, se tornou realidade. Os meus projetos para a sua vida saiu do papel e teve vida, teve forma. Que eu e você, ao chegarmos no céu, possamos dizer: Senhor, as promessas que o Senhor me deu, eu acreditei e eu realizei com o Senhor essas promessas. O Senhor cumpriu em mim. E a Bíblia diz, irmãos, um pouco antes da história, que quando José ele vê seu pai, ele sai correndo ao seu encontro. Gênesis 46. E Jacó enviou Judá diante da sua face de José para encaminhar a Boze e chegar à terra de Boze. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Jacó, seu pai. E mostrando-se, lançou seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. E Jacó disse: morreu agora, pois já tenho visto o seu rosto, que ainda vives. Sabe aquele versículo que diz que não morrereis? O louvor que é louvado enquanto a promessa se cumprir. Todas as promessas de Deus são condicionais a alguma coisa. E a condicional é que você esteja na presença dele. E Jacó, apesar de que perdeu, Jacó, apesar de que infelizmente foi tirado da vida dele, não tirou Deus. E com certeza ele não deixou a esperança dele morrer, que um dia ele veria o filho, ao ponto de que quando ele viu, ele falou: agora eu posso morrer em paz. Agora eu tenho paz para poder morrer. Libere perdão. Seja perdoado. Seja sarado o seu coração. Como José, olhe para aqueles que te maltratou e fala assim: foi para este momento, para essa hora que Deus me aproveu ter toda essa experiência já. Aí eu estender a mão e falar assim: eu vou ajudar vocês. Sabe por quê? Deus é comigo e também vai ser com vocês. Pode vir. Se coloque de pé, vou fazer uma oração para nós encerrarmos a palavra do Senhor. Aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. O cenário não vai ser provável, não vai ser favorável. Deus vai parecer que não ouviu a sua oração e que está distante. Guarde teu coração. Te digo mais: guarde a tua coroa, para que ninguém roube o que você tem. Deus deu a mim, Deus deu a você um coração puro, limpo. Um coração segundo o seu coração, tão zero por ele. Não deixe que uma prisão, que um abandono, que uma solidão, que uma traição, que uma amargura, que uma perca roube de você um coração de adorador e de um filho de Deus. Tenha ainda assim um coração amável. Por mais que não pareça valer a pena ser bom e justo, por mais que pareça que está difícil ser uma pessoa boa e estender a mão, continue a estender a mão, porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, amado Pai que estás nos céus, outra vez mais em sua presença, meu Senhor, aqui nós estamos. Eu lhe agradeço pelas suas promessas, por mais que pareça tardia se cumprir, como disse o apóstolo Pedro, por mais que pareça que não vai se cumprir, que o tempo vai passar, o Senhor é fiel e justo para cumprir. Mas no meio deste processo, o Senhor quer curar os nossos corações, quer curar nossos corações de feridas que nós mesmos não causamos, que não foram nossas escolhas, por muitas vezes, mas escolhas de pessoas que nós confiamos. Então eu peço que nessa noite eu venha curar corações que foram traídos, venha curar corações que traíram e estão convivendo com a culpa. Não mais culpa, não mais medo, não mais temor. Senhor, que este meu irmão, essa minha irmã, pelos olhos da fé, consiga ver o perdão que vem do alto, que ele consiga ver da sala de cirurgia um coração batendo, e esse coração diz: venha mais perto de mim. Que este coração consiga ouvir a voz do Senhor, que continua ecoando desde a eternidade, quando falava com Adão na viração do dia no jardim. Que esse ouve a sua voz e lhe dá direção, que ele ouve a sua voz, que lhe instrui o caminho certo, o caminho de vida. Tem colocado para você pensamentos de paz e não de morte, para dar-lhe o fim que desejares, para que este meu irmão, esta minha irmã volte a sonhar os sonhos que o Senhor lhe deu, que apesar de parecer que está longe, não vai se cumprir. Não deixe o sonho morrer,
nos ajude a crer com a esperança e como Abraão ser fortificado na fé, dando glória ao Senhor. Esteja conosco, que esta palavra que foi semeada ao meu, aos nossos corações, não venhamos permitir que os demônios venham roubar de nós, mas que venha crescer, que venha frutificar e que venha dar fruto. Que as barreiras de intrigas, de inimizade, de ressentimento que havia em lares venham ser quebrados. Que a barreira que havia de pais com filhos e filhos com pais venham ser quebrados. Que a barreira que havia entre marido e mulher venham ser quebrados. Que a libertação, que o prazer em criar que vier em ti invada esse lar com a alegria do Senhor. Que a sua esperança entre nessa casa. Que o renovo tome vidas que envolva e trazer um avivamento, como disse o profeta Abacuque. Que o Naíra lembra-se, Senhor, da misericórdia. Aviva a sua obra, aviva o seu povo, sara a nossa nação. Como disse a sua palavra, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a sua face, convertendo os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vai perdoando, vai sarando a nossa terra, vai sarando a nossa geração. Por favor, Senhor, fica conosco. E assim como José nos conserva o coração puro, quebrantado, segundo o teu coração. E assim, ora ao Senhor em nome de Jesus.